Bom dia a todos. Ahm, Prometi ontem fazer aqui um áudio mais extenso sobre o episódio da Pinnacle Sports e o e-mail que muitos de nós recebemos. E, epá, não queria deixar de o fazer, mas queria preparar aqui mais ou menos, estruturar aqui mais ou menos algumas ideias que tenho sobre o tema e por isso não pude fazer logo. Ora bem, nós ontem recebemos um e-mail triste a dizer que a Pinnacle vai sair de Portugal em outubro de 2022. E, e é um mail que particularmente a mim me deixa muito triste porque vem na linha de algumas saídas de outras marcas e de outras casas fortes que operaram durante anos e anos em Portugal e que nos abandonam, mais uma vez nos abandonam e portanto vão criar aqui alguns distúrbios no mercado. Ora bem, é importante percebermos aqui 3 ou 4 coisas. A Pinnacle é uma casa que foi criada em 1998, para quem não conhece. É uma casa que nós chamamos Casa Asiática, embora esteja ali em Curaçao. E portanto, da Asiática tenha muito pouco. Mas é uma casa que tem um modelo de operar e um modelo de linhas e durante algum tempo limites como uma verdadeira casa asiática. Portanto, trabalha mercado asiático, não trabalha as mesmas linhas que nós trabalhamos nas casas normais europeias e permitiu durante muito tempo foi a casa que mais dinheiro podíamos apostar no mundo. Não quer dizer que nós necessitássemos dos limites totais da Pinnacle, mas era uma casa e é uma casa ainda de referência. A Pinnacle foi mais ou menos na mesma altura em que o Cerise, em 2015, aplicou e aprovou o regime jurídico dos jogos e apostas online e que, portanto, limitou o mercado a operadores regulados. A Pinnacle foi, nesse mesmo ano, comprada por novos sócios. Ela é gerida neste momento por uma senhora, a senhora Perry Smith, e tem capital diferente daquele capital que tinha na origem. E portanto a Pinnacle mudou muito nestes últimos anos o seu modo de atuação. Para quem normalmente aposta em futebol ou NBA, a Pinnacle continua a ser uma casa com limites altos e com alguma sharpness nas linhas e nos preços. Não é por acaso que a maior parte dos operadores europeus que não têm capacidade para terem departamentos de risco internos e acompanharem completamente aquilo que está a ser feito a nível de preços, muitas das vezes seguem as linhas da Pinnacle e basicamente é com essa mexida das linhas da Pinnacle que eles vão ajustar depois os preços nas próprias casas. A Pinnacle é utilizada no mundo inteiro e em Portugal especificamente, depois desta aplicação do Decreto-Lei de 66 de 2015 do regime jurídico. Nós perdemos aqui nesse mesmo ano, perdemos aqui a Bet365, perdemos a Betfair, perdemos muitos outros operadores que estavam no mercado e que entenderam que aquele regime legal não se legalizarem, por assim dizer. Peço desculpa aqui este pleonasmo. E a Pinnacle manteve-se como? A Pinnacle não permitiu novas entradas de novos apostadores, não permitiu novos registros, mas permitiu que quem tinha uma conta se mantivesse a jogar nessa conta. Eu, por exemplo, fui um deles, outros certamente devem ter feito, e hoje recebemos um e-mail em que isso vai deixar de ser possível. Nós temos é que entender, e isto é uma coisa que eu por acaso no último mês tenho reparado aqui algumas diferenças, tive alguma conversa com algumas pessoas, temos é que entender porque que isto deixa de acontecer. Isto deixa de acontecer por duas razões.
A primeira e a principal razão é porque os operadores que estão no mercado regulado em Portugal fizeram e têm feito muitas queixas ao regulador porque continua a ser permitido o jogo ilegal e, portanto, a Pinnacle é uma das casas que mantém uma fatia ou mantém uma cota de jogo em Portugal não estando regulada. E, portanto, o regulador estava constantemente e tem estado constantemente a fazer pressão sobre a Pinnacle para, saber quem é que está a operar, porque a Pinnacle, nós conseguimos chegar à Pinnacle via várias plataformas, os brokers, como Powered by Molybet e outros. E portanto, para que a Pinnacle deixe de os apostadores baseados em Portugal deixem de poder apostar por lá. Esta é a primeira razão. Mas esta não é a razão principal. E a razão principal é outra. O modelo de negócio da Pinnacle, a partir da aquisição de 2015 até hoje, tem alterado. E eu não sei se estas alterações têm sido notórias ou não, mas a nível de linhas de pensamento, é possível ver que a Pinnacle, por exemplo, e um bocadinho antes da pandemia, se situou muito nos esportes e, portanto, foi uma casa pioneira a arrancar com mercados e com patrocínios fortes em eventos de esportes, puxando e tentando puxar um público diferente, tentando puxar um público noutra geração, noutra linha. E depois a Pinnacle passou a fazer uma coisa que muitos de vocês talvez não tenham reparado, passou a entrar em determinados mercados um bocadinho mais periféricos, como primeiro market maker. E isto para mim aqui reside aqui o primeiro grande problema e a primeira grande questão sobre a Pinnacle. E é uma questão que é preciso perceber se vai manter ou não. O que é isto do primeiro market maker? Ora bem, as linhas, por exemplo, o nível 3 e nível 4 em Portugal, e quando eu digo nível 3 e nível 4, estou a falar, obviamente, por exemplo, de futebol, Liga 3 e CNS. Elas não têm aberto primeiro, como era antigamente, nos operadores que não estão regulados, nomeadamente nas famosas casas russas. Elas têm estado a abrir primeiro na Pinnacle. Porquê? Porque a Pinnacle percebeu que há muitos operadores que os estão a copiar, outras casas que os estão a copiar. Então o que é que eles fazem? Bom, se os estão a copiar e como eles não querem ter muita exposição nesse tipo de mercados, porque são mercados em que se trabalha com muita base de informação, o que a Pinnacle tem feito é basicamente abrem primeiras linhas, permitem que os sindicatos e os apostadores mais fortes coloquem dinheiro no lado, entre aspas, errado, ou seja, coloquem dinheiro no lado, vamos falar assim uma linguagem muito pouco técnica, no lado que em teoria vai perder ou que tem maior probabilidade de perder, mude o sentido das linhas, que por sua vez vai mudar o sentido das linhas no outro lado, e vai fazer com que alguém depois vá agarrar o lado certo e comer uma margem. A Pinnacle Labyrinth, como primeiro market maker, vai fazer o seguinte: vai captar dinheiro, que em princípio é dinheiro que vai ficar lá do lado deles, porque em princípio é dinheiro que vai ser colocado no lado que não interessa tanto ao apostador com maior grau de informação. E isto é dinheiro grátis, ou tem sido dinheiro grátis. Ora bem, só faz isto uma empresa que, embora possa fazer e manter aquela parangona de winners welcome, venham cá que nós não limitamos as contas. E é verdade, nós não temos histórias, não temos muito poucas histórias de contas que tenham sido limitadas pela Pinnacle. Portanto, mantém desde 98 um modelo interessante, mas neste momento é um bocadinho mais predatório. Porquê? Porque estão a utilizar uma posição dominante que têm no mercado e porque muitas casas de apostas e muitos departamentos estão a seguir aquilo que eles estão a determinar.
E aproveitam-se desse facto, abrindo primeiras linhas e permitindo receber dinheiro de manipulação que depois vai, de alguma maneira, desvirtuar o mercado ou alterar aquilo que o mercado acha, pelo menos durante algum tempo. Algum tempo, até depois a verdade é como o azeite, depois ela vem ao de cima e quem tiver a observar bem as linhas vai perceber. A Pinnacle depois, há 1 ano e meio, começou a abrir linhas em jogos de futebol que não abria. Eu vou voltar a falar no futebol porque eu sei que a maior parte de vocês utilizam a Pinnacle para a NBA e para o futebol. Começou a abrir uma equipa a marcar um golo, começou a abrir linhas asiáticas, começou a abrir equipa a marcar um golo, equipa a marcar 2 golos, equipa a marcar 3 golos, começou a abrir uma panóplia de mercados. Isto é um sinal que eles estão a começar a preparar-se para entrar noutro tipo de mercado. A Pinnacle percebeu que é mais rentável, alterar o modelo de negócio e chegar a um mercado, digamos, menos experiente do que propriamente manter-se num mercado em que neste momento, eu vou-vos dar aqui um exemplo concreto, eles não conseguem bater. Por exemplo, em desportos americanos, como a MLB ou outros desportos americanos, quanto maior o grau de liquidez desse desporto, quanto mais dinheiro for possível lá meter, maior vai ser o grau de eficiência dessa casa ou desse mercado. E vou-vos dar um nome, por exemplo, como a Betcris. A Betcris é um operador americano, trabalha nos Estados Unidos para cidadãos americanos em alguns estados em que a Betcris seja regulada, mas a Betcris, por exemplo, neste momento permite mais dinheiro nas linhas do que a Pinnacle. Portanto, a Betcris há mercados, nomeadamente mercados em desportos americanos, não vou dizer quais, que é mais eficiente do que a Pinnacle. Portanto, se formos olhar para o fenómeno do futebol, encontramos a mesma coisa. Porque, por exemplo, na Ásia, uma SingBet na Ásia é o maior sinal de onde é que está a entrar dinheiro num jogo de futebol, por exemplo, da Premier League, onde se trabalha com margens muito pequenas. Ou seja, em vários mercados, já falámos de futebol, já falámos de esportes americanos, podemos incluir dentro dos esportes americanos a NBA. A Pinnacle goza de um estatuto como sendo a casa mais eficiente do mercado, com uma política de winners welcome, mas o comportamento da Pinnacle nos últimos anos, e sobretudo desde 2015 até esta parte, tem sido não ficar em primeiro, deixando de cair a posição para segundo, terceiro, a nível de liquidez e de apostas que estão a ser recebidas. Portanto, temos a SingBet como maior referência para futebol e começamos a ter casas americanas, como vou-vos dar o exemplo da Betcris, para desportos americanos. Portanto, a Pinnacle está neste momento muito mais centrada num modelo híbrido em que misturam e mantêm o Winners Welcome Policy que eles têm com, basicamente, muitas casas europeias que os seguem e os seguem cegamente. E, portanto, nesta transição de modelo, já começa a ser menos interessante mercados como o mercado português, em que o índice de apostadores é muito residual. Ou seja, quem é que aposta na Pinnacle? Ou apostadores que mantêm contas antigas desde 2015, ou apostadores que os utilizam através das plataformas e vão apostando através das plataformas. Basicamente, seja qual for, já não lhes começa a compensar o risco de multas e coimas que possam surgir por parte do SERIS. E, portanto, todo este tipo de mercados vão ser varridos. Não foi só em Portugal que saiu este e-mail. Há mais mercados a nível mundial em que a Pinnacle está a sair. Mercados, diria eu, periféricos para eles, para se centrarem em 3 ou 4 grandes nichos de negócio. Lançarem operações globais em mercados gigantes, como por exemplo Brasil, África, e terem uma política, embora mantendo a questão do Winners Welcome, terem uma política mais tipo casa europeia, esta é a primeira, e em mercados que ou estão numa fase ainda muito imatura do processo de regulatório, mas são mercados sobretudo que lhes oferecem muitos jogadores onde, sabendo nós que 90 e muitos por cento desses jogadores vão perder dinheiro, vão-lhes deixar margens. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aqui é a parte mais interessante, é a Pinnacle sai como operadora,
Portanto, a Pinnacle sai de Portugal e deixa de fazer Portugal e o mercado português para apostadores. Será que o comportamento da Pinnacle como market maker, como primeiro market maker nos mercados em que atua, como por exemplo o mercado de CNS, ainda se vai manter? Será que vão ser eles que vão abrir primeira linha? Isto é uma coisa que temos que esperar esta semana e as próximas para perceber o que é que vai acontecer. E eu queria-vos deixar isto, eu queria-vos deixar aqui esta nota. Primeiro ponto, a Pinnacle já não era a casa, já não é a casa mais eficiente do mundo, na maior parte dos mercados. Alterou desde 2015 a política e tem vindo a alterar desde 2015 a política. E basicamente, com muita calma e sem o mercado notar, deixa de ser a casa mais eficiente, deixa de ser a casa que aceita mais dinheiro. Começa a abrir mais mercados, começa a deixar entrar muito foco no patrocínio de jogos e de esportes, e com muita tranquilidade começa a fazer uma transição, que é uma transição de casa mais sharp do mundo para uma das casas top mundiais, porque o vai ser sempre enquanto eles quiserem, mas que aproveita uma posição muito mais aproximada com a Bet365. Mais mercado de massas, procurar mais mercado de massas, porque conseguem mais margem neste momento. E pronto, e basicamente eram estas as notas que eu queria deixar sobre a Pinnacle e sobre isto que está a acontecer. Portanto, é uma mistura de pressão regulatória por parte do regulador português, necessidade de alterar o modelo de negócio porque pretendem mercados de massas e atingir mercados de massas, e portanto nós vamos assistir, acho eu, durante os próximos anos, 3, 4 anos, à Pinnacle a transformar-se muito mais numa, eu não diria uma 1xBet, mas diria talvez uma 365, do que propriamente numa casa Sharp. E portanto ainda vamos ver a Pinnacle, na minha opinião, mais tarde ou mais cedo, a sair do mercado dos brokers e a sair de plataformas como a Asian Odds, Agent Connect, Molybet, BetaPro, Pantherplace, Sports Market. Ainda vamos ver a Pinnacle a sair desses mercados e a querer estar claramente como se fosse um bookie, e um bookie é mercado em mercados de grande dimensão populacional, e pronto. Vamos esperar os próximos capítulos, porque eu acho que isto não acaba aqui. Um abraço a todos e obrigado.